E a quarta atitude de Isaías, está no versículo 8, escute a voz de Deus e disponha-se ao seu chamado. Eu achei extraordinário esse relato da experiência de Isaías. E aí no versículo 8, depois que ele tem uma visão da sua condição, que ele é purificado, que ele é perdoado, ele ouve a voz de Deus. Então ouvi a voz do Senhor conclamando. A palavra conclamar significa gritar com força. Gritar com força. Então quem é que está gritando aqui? Quem é que está gritando? Deus, o Senhor. Ouvi a voz do Senhor conclamando, gritando: quem enviarei? Quem irá por nós? Depois que Isaías tem esse encontro, que ele se vê, que ele é perdoado, que ele é purificado, ele ouve a voz do Senhor. E sabe que no dia da luta, no dia da dificuldade, a gente recebe muitas palavras de ânimo, é verdade, e palavras de Deus vêm ao nosso encontro, mas a gente quer ouvir aquelas palavras: não temas, porque eu sou contigo, glória a Deus, aleluia. E você está na luta, está na prova, e você gosta de ouvir aquela palavra: não te coloquei por cauda, mas por cabeça. E se a pessoa fala língua estranha, e pula e tal, e o fogo desce, glória a Deus, aleluia, você vai ser vitorioso, eu vou fazer, eu vou acontecer na sua vida. No dia da luta a gente quer ouvir esse tipo de palavra e de mensagem. Aleluia, glória a Deus por isso, palavras de triunfo, de promessas e de bênçãos. Mas no dia da luta, no dia da crise, é dia de ouvir o que Deus está falando, o que Ele quer. No dia da luta e da crise deve ser o dia de ouvir o brado de Deus. Não é só o dia de Deus ouvir o meu brado, o meu clamor. Porque muitas vezes nós estamos no meio da luta e da dificuldade e a gente quer que Deus nos escute. E nós? E nós, no dia da crise e da dificuldade, estamos escutando o que Deus está falando? Ou a gente só quer que Deus nos escute? Somos egoístas. Só Deus que deve nos escutar. No dia da crise, no dia da luta, também deve ser o dia de ouvir o que Deus está falando, o que Ele quer de nós. E a voz de Deus, o que Deus está falando é: quem enviarei? Quem irá por nós? Esse é o clamor do coração de Deus. Deus está se revelando a Isaías no dia da crise, no dia da dificuldade. E quando Isaías tem esse encontro, ele escuta a voz de Deus. Mas ele não só escuta a voz de Deus, como ele se dispõe àquilo que Deus está pedindo para fazer. E ele disse: eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Então, dia de crise, gente, dia de luta, é dia de Deus nos ouvir, mas também é o dia de nós ouvirmos a Deus. O que Deus está querendo falar para você. Há um pensamento de um filósofo que fala que o sofrimento é o megafone de Deus. E às vezes o sofrimento e a luta, Deus está berrando para nós, Deus está berrando para mim, porque se Ele falar baixo, a gente não escuta. Se a luta for pequenininha, a gente não consegue entender o que Deus está falando, o que Deus está dizendo. Aí Ele manda uma luta grande. Ele manda uma luta gigantesca para ver se a gente escuta o que Ele está querendo de nós. O que Ele está nos chamando para fazer. E sabe o que é extraordinário nesse texto? É que no dia da crise foi o dia do chamado de Isaías. Da confirmação do chamado de Isaías. No dia da sua luta, no dia da sua dificuldade, pode ser o dia que Deus está chamando você para uma missão especial, para uma missão diferente, para algo diferente, que Ele quer fazer através de você e em você. Amém? Então, se você está passando por lutas, se você está passando por dificuldade,
por crises, por incertezas, talvez é através dessa situação, seja ela financeira, seja ela profissional, seja ela na saúde, seja ela nos relacionamentos, seja ela espiritual, em qualquer situação, pode ser que é nessa situação que Deus está chamando você, que Deus está dizendo, eu quero trabalhar mais na sua vida e através da sua vida. Eu tenho alguns planos a serem executados. E sabe que é interessante que Deus não falou para Isaías, eu tenho isso aqui, eu quero que você faça para mim. Deus só disse, quem enviarei? Quem irá por nós? Mas Isaías, sendo um homem tocado e transformado por Deus, ele diz, eis-me aqui, Senhor. Está sendo difícil passar por esse momento difícil, mas eis-me aqui. Eu me coloco diante do Senhor. E a gente sabe que é no dia da luta e da dificuldade que nós temos as maiores experiências com Deus. Foi no deserto que o povo de Israel experimentou os maiores milagres. Foi na perseguição que a igreja cresceu e operou muitos milagres pelo poder do nome de Jesus. Foi no deserto, sozinho, que Moisés teve um encontro com Deus. Foi no Egito, sendo vendido como escravo, que José foi chamado para uma missão diferente. Foi no deserto que Jesus enfrentou o diabo e se preparou para a sua missão, para a qual ele veio. Então é no dia da luta, é no dia da dificuldade, que o Senhor nos prova e nos aprova. É o momento em que o Senhor nos transforma. Então não reclame dessa luta. Eu sei que pode ser difícil, pode estar sendo difícil para você, mas não reclame. Escute a Deus. O que Ele está querendo de você? O que está no coração de Deus que Ele pode fazer através de você? Sabe, muitas vezes a gente quer ser cheio de Deus. A Deus me enche do teu espírito, me enche do teu espírito. Sabe, todas as vezes na Bíblia que alguém foi cheio do Espírito, ela fez grandes coisas. Ela evangelizou, ela curou, ela pregou, ela ressuscitou mortos, ela fez muitas coisas. E muitas vezes a gente quer ser cheio do Espírito, mas a gente não quer evangelizar, não quer orar pelos enfermos, pelos doentes, não quer visitar, a gente não quer participar da quinta de oração, não quer muitas vezes se comprometer com ministérios. Então, para quê que nós seremos cheios de Deus se a gente não quer transbordar isso na vida de outras pessoas? Só existe um propósito desse enchimento de Deus na nossa vida, para que outras pessoas sejam tocadas através de nós. Amém? Não é para a gente ficar estocando o Espírito. A gente não deve ser estoque do Espírito Santo. A gente tem que ser canal, a gente tem que ser fonte. A palavra de Deus, quando a gente tem um encontro com Jesus, rio de água viva. Rio não para, o rio corre. O rio, quando ele encontra uma montanha na sua frente, ele dá a volta. Quando a gente encontra um momento de dificuldade, uma luta, uma barreira, a gente encontra outros meios de seguir a nossa vida, de cumprir a missão que Deus tem na nossa vida. Então, ser cheio de Deus não é para apenas ficar cheio de Deus, mas é para fazer, é para ser onde nós estivermos. É para que isso transborde através das nossas vidas. Amém? Então, quando nós orarmos, Senhor, enche-me do teu Espírito, enche-me da tua presença, saiba que esse enchimento requer uma ação de nós, requer um movimento das nossas vidas, que a gente se dispõe a servir, a orar pelas pessoas, a visitar, a servir, a falar de Jesus no nosso trabalho, a estar atento àquilo que as pessoas também estão necessitadas. Então, essa é a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E isso acontece quando nós escutamos a voz de Deus e nos dispomos para o seu chamado. Você está disposto? Você tem ouvido a Deus? Então, se você tem passado por momentos difíceis, saiba que é nesse momento difícil que você vai conseguir ficar com seus ouvidos espirituais bem abertos
para ouvir a voz de Deus. Escute Ele chamando você para alguma missão, para alguma tarefa especial. E no dia da luta é o dia do comissionamento de Isaías. É o dia que ele é vocacionado, que ele é chamado, que a sua missão como profeta, ela é reafirmada. E no dia da luta e da dificuldade, é o dia que o Senhor fala assim: eu quero você. E a luta e a dificuldade é para cortar nossas asas, né? Para cortar nossas asinhas, é para cortar nossa crista. Sabe o que é crista, né? Aquela coisa do galo, que faz ele sentir o bambambam do terreiro ali, né? E aí Deus corta, e aí Deus bate aqui, faz ali, porque Ele vai nos tornando dependente dEle, totalmente dependente dEle. No dia da crise, corramos para Deus, reconheçamos a nossa condição, recebamos o perdão e a restauração de Deus, damos ouvido à voz de Deus e dispomos ao seu chamado.